Você já se sentiu no fundo do poço com tudo desmoronando ao seu redor? Prepare-se para conhecer a história da Thaís, uma mulher que enfrentou a falência, a traição e a fúria do inimigo ao longo de anos. Esta não é uma história comum, é o testemunho arrebatador de uma mulher que viu seu mundo desabar, mas que foi alcançada por um milagre sobrenatural de Deus, que reconstruiu cada pedaço de sua história. Antes de continuar, curta o vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal, faça isso agora. A história da Thaís começa em 2020, quando o Senhor colocou no coração dela e de seu marido o desejo de abrir uma empresa. Eles pensaram que sozinhos não dariam conta de tocar o negócio, então decidiram que precisariam de ajuda, e começaram a procurar sócios. Eles oraram apresentando a situação a Deus, e com o tempo, o Senhor confirmou. Eles encontraram duas pessoas. Uma seria o fabricante, e a outra estaria ao lado deles na parte administrativa com conhecimento na área. Thaís e o marido trabalhavam em outros empregos, mas pediram demissão e juntaram o máximo de dinheiro para investir na nova empresa. Eles colocaram tudo o que tinham e entraram nessa sociedade. Thaís conta que Deus preparou tudo. Nesse período, ela estava grávida e entrou na licença maternidade, teve sua bebê e depois pediu demissão do serviço para se dedicar à empresa. No início, tudo era muito maravilhoso. Mesmo em plena pandemia, o Senhor os abençoava grandemente. Entrava muito dinheiro, pois a empresa era no ramo da engenharia, que é um setor abençoado e com muito potencial de crescimento. A empresa foi aberta entre setembro e outubro. Quando chegou janeiro e fevereiro de 2021, depois do nascimento de sua filha, Thaís começou a observar algo diferente. Em pouco tempo, ela percebeu que algo estava errado, pois o clima estava muito pesado. Ela orou a Deus e disse: Senhor, a tua palavra fala que a tua bênção não acrescenta dores. Se tiver algo que não é do teu agrado, por favor me mostre, pois eu não estou me sentindo bem. Então o Senhor deu a ela dois sonhos. No primeiro sonho, o Senhor mostrava a empresa como se fosse um barco. Havia homens empurrando esse barco para um rio, com a intenção de que ele capotasse e caísse de proa no oceano. No entanto, em vez de afundar, o barco deslizava e navegava por águas tranquilas até chegar a um pasto verdejante. Thaís ficou muito intrigada com esse sonho, e o contou para o marido explicando como estava se sentindo. Na sua inocência, ela também contou o sonho para os sócios, dizendo: Olha, tive um sonho assim e assado, e eu acredito que algo está para acontecer. Talvez algo externo, alguém tentando nos destruir ou desanimar. Ela pensou que por estarem em uma sociedade, eles formavam um time e ninguém jogaria contra si mesmo. Com o passar dos dias, aquela sensação ruim permaneceu. Thaís, que ainda estava com a bebê recém-nascida, visitava a empresa e percebia que algo não estava legal. Começaram a surgir mudanças de comportamento entre os sócios, pois as ideias não estavam batendo. Uma pessoa queria alavancar a empresa, investindo dinheiro em marketing. Outra pessoa queria pegar o dinheiro como retorno do investimento. E uma terceira pessoa pensava em crescimento contínuo, deixando o dinheiro no caixa por causa da pandemia, já que ninguém sabia como seria a reação do mercado. Ela descreve a situação como uma torre de Babel, onde cada um falava uma coisa. Nesse período, o Senhor lhe mostrou outro sonho. Thaís sentiu que não era aquilo que ela tinha orado, e começou a se arrepender de ter apoiado o marido na sociedade. Ela pensou que talvez devessem ter ficado só os dois. As intrigas começaram a surgir entre os casais que formavam a sociedade. Thaís percebia que os sócios julgavam muito a ela e ao marido, principalmente por serem servos de Deus. Ela explica que eles não costumavam brigar na frente dos outros. Eles resolviam suas questões em particular, sem brigas, gritos ou xingamentos. Isso incomodava os outros, que diziam: então quer dizer que você concorda com tudo o que ele fala? Com o tempo, Thaís começou a expor suas opiniões quando era chamada ou quando não concordava com algo. Ela conta que os sócios a consideravam uma ninguém, que só ficava em casa cuidando da filha. No entanto, muitas das suas opiniões eram compartilhadas com o marido, e ele as apresentava como decisões. Isso deixava os sócios muito furiosos. O tempo foi passando,
e eles receberam a ajuda de um homem muito inteligente que trabalha em uma multinacional. Ele veio de outro país e fez uma palestra excelente, cheia de conhecimentos que Thaís usa até hoje. No entanto, durante a conversa ela percebeu que ele pediria para entrar na sociedade. Ela comentou isso com o marido, que inicialmente disse ser impossível. Thaís respondeu que já ia começar a orar por aquilo, pois queria saber o que Deus diria a respeito. Ela já não estava feliz com aquela sociedade e não queria ficar presa a ninguém. Thaís passou a buscar pela direção de Deus. Ela acredita que o Espírito Santo nos dá uma visão do futuro, quando temos fé e obediência à sua palavra. Enquanto orava, o Espírito Santo falou claramente com ela. A resposta para qualquer proposta de sociedade ou investimento na empresa era não. Nesse período, a empresa começou a enfrentar suas primeiras dificuldades. Como cada sócio queria uma coisa e o dinheiro era mal administrado, Thaís via seu marido correndo como um louco para tentar resolver as coisas. Um dia, o Senhor deu a ela uma visão muito clara. Ela viu o marido indo trabalhar com 2 bolas de aço, presas aos pés por uma corrente. Ela reagiu imediatamente falando para Deus que não aceitava aquilo. Mesmo com a situação difícil, ela continuou orando e a resposta do Senhor era sempre não. Depois de um tempo, os sócios marcaram uma reunião, e ao voltar, o marido de Thaís disse: "Realmente você tinha razão, fulano pediu investimento e parte da sociedade." O marido já sabia que a resposta era não, pois tinham conversado sobre a direção de Deus. Thaís conta que a situação já estava ruim, mas depois que o marido deu essa resposta de não para a proposta, tudo piorou muito. Naquele momento, eles não sabiam explicar o porquê de tudo aquilo, pois Deus fala as coisas mas nem sempre explica como ou o porquê detalhadamente. Thaís apenas dizia a seu marido para não baixar a cabeça, e que eles deveriam permanecer firmes, pois a resposta de Deus era não, e ponto final. Nesse tempo, Thaís ainda não trabalhava na empresa. Ficava de fora e sabia das coisas pelo que o marido lhe contava. A partir daí, eles começaram a ter muitos problemas financeiros. A família dela começou a ajudá-los com dinheiro e alimentos. O tempo foi passando, e Thaís percebeu que o Senhor queria usá-la com mais influência dentro da empresa. No entanto, toda vez que o Senhor a levantava para falar algo, o diabo se levantava contra a vida dela. Ela começou a entender que estava em meio a uma batalha espiritual muito grande. Contudo, o Senhor foi abrindo sua visão de uma maneira extraordinária. Ela começou a ter mais influência e Deus deu a ela o direcionamento de orar de formas muito específicas. Nessa fase, o Senhor preparou sua cunhada para estar junto com ela. Deus deu à cunhada o discernimento de que deveriam ver o estoque e a relação de compras. Elas conversaram sobre isso e começaram a contar o estoque e a ver a lista de compras para a matéria-prima dos fornecedores. Isso provocou muita fúria em um dos sócios, e também nos funcionários. Porém elas sentiram que não era algo da cabeça delas, mas um direcionamento espiritual, e foram em frente com esse propósito. Nesse período, o Senhor deu a Thaís outro sonho. Ela viu um médico muito alto e bonito, mas não conseguia ver o rosto dele por causa de um brilho muito forte, e esse médico dizia: "Pode deitar porque vai começar a operação." Quando ela deitava, percebia que não era ela, mas sim a empresa que estava na maca. O médico começava a tirar uma quantidade enorme de sujeira, e ele a tirava com uma mangueirinha de gás compressor. Quando ela pensava que já estava acabando, o médico dizia: "Ainda tem mais." Ele continuava limpando, retirando uma quantidade impressionante de sujeira. Ao acordar, Thaís compartilhou o sonho com o marido e a cunhada, e eles continuaram orando com esse propósito. Nesse período, um líder da igreja se aproximou. Esse líder, que era do mesmo ramo de negócios, percebeu a preocupação do marido dela e o chamou para conversar. Ele disse que não era costume dele dar esse tipo de direcionamento, mas sentiu que deveria fazê-lo. O líder sugeriu que eles dessem evidência a uma pessoa específica da sociedade, porque ela tinha potencial. Thaís de imediato discordou do conselho. No entanto, ela acrescentou que ia orar, porque se ele falou, era porque devia ter algo. Ela comenta que sugeriu que eles fossem orar pedindo permissão a Deus para fazer aquilo. Ao orarem,
O Senhor começou a mostrar que eles realmente deveriam colocar aquela pessoa em evidência, mas com um propósito diferente, para Deus esclarecer e limpar a situação, e não para que essa pessoa continuasse ali na sociedade. Eles fizeram uma reunião, e o Senhor direcionou Thaís a dizer uma frase poderosa: quem usa de engano não permanece. Ela relata que surgiu rumores de que uma nova empresa estava sendo formada através da deles, que os funcionários iriam se dividir com essa outra pessoa e abrir um novo negócio. Thaís disse que tudo bem abrir outra empresa, pois o sol nasceu para todos. No entanto, ela comenta que foi clara dizendo que não poderia ter sabotagem. Ela falou que se realmente aquilo estivesse acontecendo, se estivessem usando materiais da loja e o horário de trabalho para abrir outra empresa, não era justo, e que quem estivesse usando de engano não permaneceria. No dia seguinte, Thaís relata que algumas pessoas realmente não tiveram mais forças para ir trabalhar, e o falatório de insatisfação começou. De fato, uma outra empresa foi aberta, e metade dos funcionários se dividiram. Muitos clientes começaram a reclamar, dizendo coisas como: tem uma sacola aqui com um material branco, só que minha obra é preta, indicando confusão e desvio de materiais. Thaís explica que um sócio recebia o prolabore todo certinho, mas começou a agir como se fosse funcionário em relação a direitos trabalhistas. Por causa da situação, eles tiveram que mudar de loja, vender a casa e mudar de endereço. Nesse período de grande tribulação, Deus incomodava Thaís para estar mais presente ao lado do marido. Foi uma fase muito confusa, mas ela percebeu que o Senhor a estava levantando espiritualmente, chamando ela para uma comunhão maior através do jejum e da oração. Apesar da dor, o Senhor usou essa situação para operar uma cura na vida da mãe de Thaís, para que seu irmão passasse numa faculdade estadual, e para trazer cura, união, consolo, conforto e salvação para sua família, salvando um parente através disso. Contudo, Thaís confessa que em meio à dor, ela não conseguia ver o que Deus estava fazendo. Ela clamava a Deus dizendo que era sua serva e que não queria estar naquela situação, pois ela nunca ficou devendo a ninguém. Ela dizia ao marido que parecia que eles não iam conseguir, mas o Senhor respondia a todo tempo que estava no controle. Ela clamava a Deus falando que se eles continuassem ali, seria por sua graça, e não pela força deles, que naquele momento era quase nenhuma. Então ela pediu que Deus a sustentasse pois sua vontade era fugir. Thaís conta que o outro sócio permaneceu com eles por um tempo considerável, compartilhando as dívidas e a pressão. No entanto, ele também não aguentou e decidiu sair, dizendo que não aguentava mais e que estava indo embora. Ele até convidou o marido de Thaís para ir com ele, sugerindo que trabalhassem em algo que pagasse em dólar para quitar as dívidas. Thaís disse ao marido que aquele não era o direcionamento de Deus, mas que a decisão era dele. O marido, por sua vez, não aceitou a proposta da forma como foi feita. Um ponto importante que Thaís destaca é que em todas as situações difíceis, uma voz vinha à sua mente dizendo para vender a aliança. Por exemplo, se ela precisasse de R$ 200 para pagar a energia, a voz dizia: vende a aliança. Se precisasse de dinheiro para compras de mercado, a voz repetia: vende a aliança. Ela comenta que questionava Deus dizendo que era sua serva, e que não entendia que voz era aquela que estava falando aquilo, e que aquela voz não podia ser do Espírito Santo, pois a ovelha conhece a voz do seu pastor, e aquela voz não era de Deus. Ao acordar de manhã, ela escutava a voz dizendo: você não vai levantar daí, você não vai ter força para levantar dessa cama. Um dia, ao pegar as roupas para lavar, aquela voz voltou e disse: por que você vai lavar roupa? Eu vou mandar alguém aqui que vai destruir tudo isso, então para que lavar roupa? Thaís novamente questionava a Deus o porquê de estar ouvindo aquela voz. Um dia, ela e o marido foram a um lugar onde encontraram um parente do marido, que era muito espiritual e conhecia bem a palavra de Deus. No meio da conversa, Thaís mencionou suas batalhas espirituais e as vozes que ouvia. O parente disse que já havia vivenciado batalhas espirituais em que o diabo falava que ia matá-lo no meio da madrugada, então ele entrava em oração. Thaís entendeu que aquilo estava acontecendo porque ela estava em meio a uma batalha espiritual, e que aquilo não significava que ela estava possessa ou endemoniada. Ela se tranquilizou em relação a isso e a partir dali começou a repreender essa voz no nome de Jesus. Um dia,
ela acordou e falou para Deus que precisava voltar a comer, ter forças para criar seus filhos e conseguir dar força ao seu marido, e que além disso precisava de um emprego. Ela decidiu ir a um psiquiatra para tomar um remédio e seguir com sua vida. Ela estava decidida a resolver a situação com a força do próprio braço. Chegou ao posto de saúde e explicou à enfermeira que precisava de um psiquiatra. A enfermeira disse que para encaminhá-la ao psiquiatra, primeiro precisava saber o que ela tinha e ter certeza de que não estava grávida, algo que Thaís achou sem sentido naquele momento. Então ela disse que a enfermeira poderia fazer o teste, pois ela não estava grávida. Ela falou que só queria passar pelo psiquiatra para que a receitasse um remédio apenas para acalmar a ansiedade e conseguir dormir. A enfermeira fez o primeiro teste de gravidez e deu positivo. Thaís não acreditou e pediu para que fizesse outro. 3 testes foram feitos, incluindo de sangue, e todos confirmaram a gravidez. Ela levou um choque e o Espírito Santo falou em seu coração: "Eu trabalho do meu jeito." Ela ficou perdida sem saber o que fazer, e voltou para casa atordoada ainda sem acreditar. Thaís tinha perdido 17 quilos, estava sem vitaminas, e não estava bem. Ela compartilhou a notícia com o marido, que a tranquilizou dizendo para ficar calma, que Deus estava no controle, mas Thaís sabia que apesar dessas palavras, a situação era difícil. Seus planos de resolver as coisas com a própria força caíram por terra, pois a gravidez exigia um controle mais natural, sem remédios controlados. Thaís comenta que em meio à fúria terrível do diabo, ela fez uma oração, pedindo a Deus que escondesse a sua família para os proteger. Um dia, ela conta que de repente, o Espírito Santo falou em seu coração: "Pega sua filha e leva embora agora." Thaís obedeceu imediatamente, pegou a filha e saiu dali rapidamente. Ao olhar para trás, ela viu um carro com vidros escuros colocando balões laranjas para dentro e saindo em alta velocidade, provavelmente porque perceberam que ela os tinha visto. Ali Thaís recebeu um livramento de sequestro para uma de suas filhas. Inicialmente ela pensou que era coisa da sua cabeça, mas depois sua mãe ligou, confirmando que Deus estava dando livramento de sequestro à sua filha. Outro dia em sua casa, Thaís estava dividida entre preparar o jantar e olhar as filhas que estavam lá fora, e outra vez o Espírito Santo falou: "Coloca as meninas para dentro agora." Mais uma vez, o Senhor confirmou que o diabo estava planejando usar alguém para dar algum alimento envenenado às suas filhas através do portão. Thaís descobriu que a gravidez foi a força que o Espírito Santo lhe deu, pois ela sabia que precisava comer por causa da bebezinha. Ela pedia a Deus por bons médicos e o Senhor preparou tudo. Ela teve acesso a médicos pelo SUS, mas o tratamento foi como se fosse em um hospital particular de primeiro mundo. A médica a tranquilizou, checou seus exames e disse a data exata do parto. Todos os exames e o atendimento foram excelentes e o parto foi lindo. Durante o parto, o Senhor deu a ela um grande livramento. Seu útero não estava contraindo normalmente após o nascimento da bebê. O médico percebeu que o útero estava hipotenso, e imediatamente Thaís começou a orar e deu tudo certo. Ela teve o bebê e foi passar uns dias na casa de sua mãe, e em menos de 30 dias, o Senhor fez um rebuliço tão grande que ela não precisou voltar para a cidade que lhe causava dor para arrumar a mudança. Deus preparou a mudança sem permitir que ela voltasse para o lugar que lhe causou tanto desespero. Thaís conta que Deus também honrou os clientes deles. Ela lembra de um período muito difícil, onde grávida e com anemia, precisava comer carne, mas era pós-pandemia e a carne estava caríssima. Mas Deus sempre preparava metade de um boi. Seu sogro ligava dizendo que estava indo à sua casa, e assim Deus enchia a geladeira deles. Isso mostra como Deus cuida de cada detalhe. Nesse período de provação, Thaís ouvia aquela voz maligna dizendo: "Por que você vai à igreja?" Mas o Senhor havia preparado uma casa com 3 igrejas ao redor, facilitando o acesso. Deus providenciava os vestidinhos para as meninas, e cestas de compras quando as coisas estavam acabando. A empresa estava desorganizada, pois cresceu muito rápido em pouco tempo, resultando em muita papelada toda bagunçada. Mas o Senhor fez com que o final fosse mais organizado que o começo. Ele levantou a cunhada de Thaís como ferramenta, e tudo foi organizado: papelada, documentação, planilhas,
arquivos em computador e em caixas. Tudo foi setorizado, permitindo que soubessem onde estavam as notas fiscais, o setor de compras, o RH e fornecedores. Thaís mal consegue explicar a transformação que Deus fez nesse período de organização. Ela também orava por seu marido dizendo a Deus que ele precisava ter uma visão mais clara do mundo espiritual, assim como o Senhor estava fazendo com ela, porque ele tinha que aprender a falar não, e ser mais firme. Ela orava por esse propósito, e o Senhor lhe disse para ficar em paz pois ele ia cuidar disso também. Um irmão da igreja convidou o marido de Thaís para um retiro espiritual, um movimento de homens de várias igrejas. Tinha um valor de inscrição simbólico, mas o irmão se ofereceu para pagar. Esse retiro foi a sabedoria e o entendimento que ele precisava para o momento que estavam vivendo. Ele voltou transformado com atitudes diferentes. Thaís reitera que nesse período, o diabo lutava constantemente, sugerindo a venda da aliança. Mas o Senhor confirmou que eles não iriam a lugar nenhum, que passariam por tudo juntos, pois Deus estava no controle. Thaís explica que o diabo trabalha para enlouquecer a gente. Ela se sente tocada a contar esse testemunho porque muitas pessoas passam por situações semelhantes e não entendem. Ela e o marido consideram que, embora tenham tido que se desvincular da empresa, se o diabo pretendia destruí-los através da falta de dinheiro, ele não teve sucesso, porque através disso Deus tratou com eles. Um dia, ao buscar a filha na escola, o diabo sussurrou no ouvido de Thaís para ela ficar esperta, porque ela ia morrer a qualquer momento no meio da rua. Ali ela começou a entender por que muitas pessoas se matam, outras entram em depressão e algumas chegam a um nível de vulnerabilidade de morar na rua. Thaís ressalta que tudo na sua vida tem uma ligação. Ela recorda de um dia em que houve tiroteios nas escolas e muitas crianças foram mortas. Naquele dia, Thaís acordou diferente e o Espírito Santo falou em seu coração: hoje você não vai levar as meninas à escola. Posteriormente, o Espírito Santo lhe revelou que naquele dia ele estava dando um livramento às suas filhas. Ela afirma que se contasse isso a qualquer pessoa que não conhece a palavra de Deus, iam dizer que ela estava louca. Ela enfatiza que em nenhum momento o Senhor permitiu que a vida deles fosse tocada. Foi como na história de Jó. O diabo pôde tocar em tudo o que ele tinha, mas não em sua vida. Thaís conta que nesse processo, Deus falou com ela através da sua palavra e de irmãos usados por ele. Ela descobriu até valores que o diabo havia depositado para fazer obras de feitiçaria contra sua vida e seu casamento. Thaís se inspirou em um certo testemunho que falava sobre Deus despertando a pessoa para tirar coisas de dentro de casa. Do nada, começou uma reviravolta na casa dela. Suas filhas estavam brincando na cozinha quando de repente ouviu algo caindo no chão. Era um suporte de vidro que havia caído de cima da geladeira. Foi quando o Espírito Santo falou em seu coração: você não pediu limpeza? Pois eu estou limpando. Thaís relata que a partir daí, coisas começaram a cair de dentro dos armários, copos se quebravam, facas caíam. Um dia, ela notou que suas filhas não estavam conseguindo dormir, e enquanto ela estendia a roupa, orou a Deus perguntando o que estava acontecendo. Foi quando o Espírito Santo falou para ela tirar toda a roupa de cama. Ela lembrou que se tratava justamente de um jogo de cama que eles haviam ganhado. Deus começou a mostrar que haviam feito obras de feitiçaria contra sua vida e seu casamento. Ela acordava sentindo cheiro de incenso e mau cheiro de coisa podre, e o Senhor lhe dava discernimento para orar repreendendo obras de macumba. Ele revelava valores que o diabo pedia às pessoas para fazer trabalhos contra a vida deles, e eram valores entre 5 e 7 mil reais. Deus mostrou a Thaís uma canoa sendo jogada no rio. Ele dizia que enquanto aquela canoa estivesse navegando, eles estariam vivos, mas quando aquela canoa começasse a quebrar e soltar as madeiras velhas e podres, eles seriam destruídos, pois dentro daquela canoa havia objetos deles, como cabelo e roupas. Pessoas que tinham acesso à casa de Thaís, colocavam objetos trabalhados em rituais ou pegavam cabelo deles no banheiro. Thaís relata que eles tinham uma causa na justiça com um dos sócios de sua empresa. Um dia antes da audiência, ela e o marido fizeram uma oração de liberação de perdão, pois Thaís sentia que as bênçãos de Deus estavam presas devido à sua tendência de remoer mágoas. No dia seguinte à oração,
Chegou uma intimação em sua casa, e ao abrirem, ela comenta que foi como uma facada no coração. Era algo que eles não esperavam de uma pessoa por quem tinham carinho e parceria. Thaís explica que muitas vezes seu marido abria mão do próprio prolabore para ajudar essa pessoa. Eles não esperavam que essa mesma pessoa entrasse com uma ação judicial sem sentido. Esse sócio era o único que não tinha investido nenhum valor na empresa, alegando que tinha uma causa trabalhista para sair e que quando recebesse investiria. Após sua saída da empresa onde eles eram sócios, ele alegou que estava em trabalho escravo. Essa causa envolvia um valor de cerca de R$100 mil caso perdessem. Eles conversaram com uma advogada que Deus preparou, pois ela era temente ao Senhor. Thaís falou que a verdade tinha detalhes e que ela iria trazer toda a verdade à tona. Na véspera da audiência, Thaís estava voltando para casa e no momento em que ia entrar, ela foi lançada da calçada para o meio da rua. Era uma via onde os carros passavam sem parar. Ela comenta que só escutou o barulho da cabeça da filha no asfalto. Ao tocar na cabeça de sua filha, ela esperava ver sangue e sinais de traumatismo, mas sua mão veio limpa. Na mesma hora o Espírito Santo falou que ali ele colocou a mão. Thaís e sua cunhada oraram e pediram a Deus para encerrar aquela fúria. No dia seguinte, era o dia da audiência. O combinado era que seu marido entraria junto, mas na última hora, ele não pôde pois só tinha tomado uma dose da vacina, e naquela época era exigido 2 doses. Então a juíza perguntou se Thaís poderia ser ouvida. A advogada disse que ela só respondesse o que a juíza perguntasse sem dar detalhes, mas o Espírito Santo trouxe à sua memória circunstâncias, datas e locais. Então ela decidiu obedecer a Deus e disse tudo. Thaís sentiu a presença de Deus, mas também viu a fúria do diabo no rosto das pessoas. A testemunha do lado de Thaís confirmava tudo o que havia sido dito. A linha da conversa batia com tudo o que Thaís tinha falado. Já do lado da outra parte, cada uma das 3 testemunhas falava uma coisa diferente. Mesmo tensa, com 2 advogados representando o lado oposto tentando intimidá-los, o Espírito Santo deu a Thaís paz e tranquilidade. Eles venceram na primeira instância, e quando os adversários recorreram, venceram na segunda instância também. Thaís menciona que o Senhor usou um irmão cooperador, citando a palavra em Daniel capítulo 6, que diz: "Não foi achado em Daniel culpa alguma." Se este testemunho edificou a sua vida, compartilhe-o para que ele também alcance outras pessoas, e deixe o seu comentário. Se você também tem um testemunho e quer contá-lo aqui no canal, escreva para podepoimentos@gmail.com, ou acesse o link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário fixado.